Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui desse canal. Agnaldo quem está falando. Indo embora, sentido Londrina-Pucarana, passando por Cambé. Cambé, Rolândia aí, Arapongas, para depois Apucarana. E o sol bem no rosto. Assim. 200 metros, mantenha-se à esquerda para permanecer. Não sou na politicamente Avenida correto, Tiradentes. estou aqui cometendo assim, me permitindo uma infraçãozinha de leve, que eu estou agora nesse momento aqui. Todo mundo sabe que para andar de moto você tem que estar com a viseira baixada e tudo mais. Eu fecho aqui, plantação, mas olha que o Continue que bate em na frente viseira na é horrível. Dá para mim 369. deixar pelo menos assim. Eu poderia colocar aqui na viseira uma fita preta, fita adesiva. Aí eu colocaria na direção do sol aqui e faria um tapa-sol. Mas enquanto eu estivesse com esse tapa-sol provisório, eu teria que estar assim também de viseira levantada. Mas o assunto de hoje que eu vou discorrer aqui é bem diferente desse que normalmente você se vê em cima de uma motocicleta. Eu vou falar aqui basicamente de um assunto que está recorrente aí na internet, que o algoritmo está recomendando muito, quanto à condenação de prisão de 8 anos para o humorista Léo Lins. Cara, sabemos que o Léo Lins ele não tem papa na língua e o limite entre o humor e a liberdade de expressão é uma linha tênue. É muito próximo essa linha. E ele andou fazendo algumas piadas, mas isso foi em 200 2016. metros, continue em frente. Agora para que ele está sendo permanecer condenado na a 8 anos e mais uma 369. multa milionária ali de mais de 1 milhão. Olha só, analisando o cenário atual, Em frente eu vou para daqui a pouco eu vou partir para a permanecer na reflexão 369. do tema em si, mas analisando friamente o cenário atual, onde você vê traficantes, Continue assassinos sendo liberados pela justiça, 4 quilômetros. ficando em liberdade, pegando liberdade provisória, indo para casa com tornozeleira eletrônica. Cá entre nós, é complicado você considerar que porque ele fez uma piada, e eu vou até falar qual a piada que foi mencionada, que ele está sendo condenado, eu acho que extrapolou o limite da razoabilidade, digamos assim, falar meio juridiquês. A piada que ele fez, de longe eu aprovo, nem aprovo o Léo Lins, eu também nem gosto das piadas dele, acho um pouco grosso, muitas vezes ele apela bastante, principalmente sobre quem tenha de fato necessidades especiais. Ele apela fazendo piada com pessoas deficientes físicos, com pessoas obesas, com magro, alto. Ele só não está apelando, eu creio, com pessoas de raça, de outra cor, negros, por exemplo, de pardo, porque aí ficaria muito evidente, né? Mas não é só o preconceito racial que existe, existe a homofobia, existe falam-se em gordofobia, né? Mas é um preconceito contra as pessoas diferentes, né? Só que estão arrumando muitos argumentos para se punir pessoas por causa de piadas. E eu vou falar aqui mais uma coisa. Se você ali tirar um sarro de uma pessoa que seja gorda e que vai afetar ela, seja psicologicamente, vai magoar a pessoa, é normal que você tenha que ter uma punição, um freio, né? Mas, está tratando de piadas, de programas humorísticos, quem consome isso, normalmente quem gosta, eu não gosto. E no meio de quem gosta, tem muita gente que faz parte do meio daquele que está sendo afetado, como pessoas de cor diferente, pessoas de raças diferentes, pessoas com deficiências mentais, inclusive tem deficientes mentais que são humoristas e que, digamos, fazem piada com a própria situação. Para vir punir uma pessoa por conta disso, eu não sou de ficar indignado, eu até acho que ele mereça um freio, mas talvez falte a sua categoria fazer essa punição. A categoria do humorístico, talvez falte um sindicato. Assim como no futebol temos as federações, e você vê então agressões sendo punidas com cartão vermelho, sendo punidas até com aumento de jogos, sendo até banidos do futebol profissional pela federação. Mas você não vê ninguém fazendo uma denúncia porque o jogador agrediu o outro. E caberia ali sim, porque até uma agressão física é muito pior do que uma agressão verbal.
não é certo? 100 metros. E, no entanto, não Curva se vê suave à esquerda para ninguém permanecer na denunciando. BR-369. E normalmente quem denuncia não é a pessoa afetada. Normalmente é quem quer lacrar. Eu não sei se foi o caso desse aí, mas eu tô falando que é. Agora, por que eu falo do limite entre a verdadeira restrição a fazer uma piada, Para permanecer na entre o que é preconceito de fato e fazer uma piada? Porque senão o humor vai ficar proibido de fazer humor ou vai ter que expressar Continue na BR. na lei quais palavras você pode usar, quais coletivos, de que coletivos vocês podem tratar, vocês podem fazer piada ou sobre o mago, ou sobre o gordo, ou sobre o baixinho, ou sobre o português, ou sobre o cearense. Existem tantos tipos e estão querendo dar a essas pessoas que muitas vezes são ali, de fato, as pessoas afetadas, um baixo, um magro, um negro e assim por diante, um português, mas uma pessoa que enche o corpo de tatuagem, ela escolheu aquilo ali. Acho que não deveria ter nenhum tipo de punição. Ela escolheu se apresentar daquele jeito ali. Então eu acho totalmente injusto tal punição. Lógico que uma punição tem que ter. Como eu disse aí, eu não estou para defender o Léo Lins. Eu estou do lado da justiça. E comparando o que a gente vê no cenário atual, a gente vê que a justiça parece que só faz na maneira de lacrar, não é verdade? E olha só, e quem é que vai definir aquele que é diferente, aquele que é negro? Porque da raça negra, por exemplo, tem aquele que evidentemente a gente vê que é negro, mas tem os morenos, tem os pardos, e aquele que é gordo? Se fazer uma piada de gordo, qual será que será afetado? Aquele que está com o índice um pouquinho a mais, que está no limite da obesidade, que está, digamos, um pouquinho gordo? E vou mais além ainda. Pode fazer piada de mulher feia? Não pode, né? Porque estaria afetando uma minoria, estaria afetando um coletivo de mulher feia. Mas quem é que vai definir a beleza? Porque se esses mesmos que estão acusando irão definir o que é belo, eles sim é que estão cometendo um crime em definir um padrão de comportamento, um padrão estético como sendo o belo, como sendo o aceitável. E o aceitável está dentro de cada um de nós. O que um acha feio, o outro não acha. E assim por diante. O que um acha gordo, o outro não acha. O outro acha robusto. Então já se extrapolou o limite da razão para se punir com penas desse tipo aí de prisão, os simples fatos de a pessoa exercer. Não que eu goste, eu não gosto de Léo Lins, mas só pelo fato dela exercer aquilo que ela faz, que é o humor, ser punido com 8 anos de prisão. Cabe, lógico, recurso, mas esse recurso ainda dá trabalho para ele, dá trabalho para os advogados, dá custo, inclusive. Então a gente chegou no limite que temos que parar, temos que refletir, temos que pensar. Quem foi o feio que acusou? Exatamente, para mim é um feio. E o feio eu ainda posso falar, né? Aliás, o Léo Lins poderia falar, ao invés de citar a pessoa, eu esqueci de citar qual a piada que ele fez. Talvez você esteja curioso aí, mas a piada que ele fez foi a seguinte. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. A piada que ele fez foi uma questão sobre um mudo. Porque você sabe que mudo ele produz algum som, né? Então, se um mudo com Alzheimer teria que ser considerado gago também, olha só. Isso daí é uma piada, é de mau gosto, cabe a cada um interpretar. Mas também seria uma reflexão. Olha só, ele puxou, nessa piada aí, puxou uma reflexão. Alguém poderia confundi-lo como esse mudo com Alzheimer, como um gago. E de fato, o gago também é uma daquelas minorias que entram nessa tal, entre aspas, proteção que a lacração está falando hoje. E olha só,
Ainda bem que existe somente. Ainda bem que existe minorias, porque mais uma coisa aqui que eu vou trazer para reflexão. Essas minorias, elas existem e ainda bem que são minorias, porque isso demandaria um custo maior por parte do INSS. E logo o nosso INSS que está sendo, que foi roubado até os últimos centavos, digamos assim, o nosso INSS, não, os nossos idosos, né? Os nossos aposentados foram roubados severamente e as quantias das parcelas que eles pagavam não era de R$ 2, R$ 3, não, era de 40, R$ 50. E cadê a punição desses ladrões, dos aposentados? Então não é normal que a gente acha normal e que a gente não se indigne com situações como essa. Normalmente eu fico calado, eu fico esperando a poeira se baixar, eu fico esperando terminar, mas eu acho que está na hora da gente sentar, conversar, me dar um freio nessa tal de lacração. Eu não estou falando de esquerda, não estou falando de direita, eu não sou preconceituoso, aliás, o preconceito a gente tem que estar sempre atento para não cometer nenhum tipo de preconceito. E sim, acho que tem que ser feito sempre com campanhas educativas para passar, porque de fato essas minorias sofrem com esses preconceitos, sofrem prejuízos psicológicos com esses preconceitos. Eu não sou a favor disso de maneira alguma, mas também não sou a favor de um lado querer tudo lacrar. E olhe bem, como eu falei agora mesmo, são as minorias. Vamos trazer outra reflexão. Isso só é possível, essa lacração só é possível, essa inversão de justiça, porque de fato elas são a minoria, essas pessoas com deficiência, pessoas que têm problemas de surdez, sejam mudos surdos, as pessoas com obesidade, ainda bem que são as minorias, ainda bem que os aposentados por essas questões, por algum tipo de deficiência, são minorias, porque olha só, se não fosse a minoria, além do como eu falei, o INSS não iria dar conta, né? Porque aqueles que produzem não daria conta de manter aqueles que não produzem. E para trazer outra reflexão, eu lembro muito bem disso aqui, ó. O simples fato de você usar óculos era um motivo de ser alvo de comentários. Isso aí lá no passado, na minha geração, talvez não tivesse. Porque hoje é muito comum a criança mesmo usar óculos. Então a porcentagem da sociedade que usa óculos é muito grande. Então ela deixou de ser minoria. Trata-se agora de uma parcela significativa da sociedade que faz uso de óculos. Senão também seria alvo de defesa por parte dos lacradores. Porque alguém em algum momento ia, como era no passado, chamar pejorativamente de quatro-olho, zóio de fundo de garrafa e assim por diante. Então eu quis trazer essa reflexão aqui para o vídeo e acho que a gente tem que se interessar por isso e ver de fato por que o quatro-olho hoje não faz parte dessa minoria, sendo que é uma deficiência das pessoas. O fato de ter tantas pessoas usando óculos aí, a gente deixa para refletir no outro vídeo para frente aí, os motivos reais de tanta gente usar óculos hoje em dia. Mas a gente vamos trazer para reflexão o fato de não ser mais uma minoria e sim uma parcela significante. Porque se essa parcela significante de negros, de gordo, fosse maior, fosse já normalizado na sociedade, talvez não teríamos isso como uma minoria, e sim como uma parcela evidentemente significativa dentro da sociedade. Tá certo? Eu espero que tenha sido interpretado por todas essas questões, mas o fato de eu me expor aqui, o fato de eu trazer a minha indignação,
Eu acho que a gente tem que abrir a boca de vez em quando. Muita gente quieta, pouca gente falando contra. Então a gente não pode deixar só para aqueles que têm a coragem de abrir a boca para falar na questão. Eu acho que a gente tem que se posicionar também e sentar para o debate. Tá certo? Bom, o que eu tinha de passar, a mensagem que eu tinha de passar era essa aí. Se você gostou do vídeo, pode se considerar curtir, compartilhar e até mesmo se inscrever no canal, que talvez eu faça novos vídeos trazendo aí novas reflexões, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!